Olá, bem-vindos a mais uma Análise Aprofundado. Hoje a gente vai mergulhar num conceito, assim, que todo mundo já ouviu falar, né? O Complexo de Édipo. Ah, sim. Famosíssimo. Famosíssimo, mas muitas vezes fica só no clichê, naquela ideia superficial. A nossa fonte hoje é o livro Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa, do Gene Denácio, um psicanalista que bebe muito em Freud e Lacan. Uma referência importante, sem dúvida. E a nossa ideia aqui é tentar ir além daquela história do menino que ama a mãe e odeia o pai. Násio propõe algo bem mais visceral, eu diria. Exato. Ele conecta o Édipo com a descoberta do sexo, do corpo, do prazer, das fantasias infantis e diz que é fundamental para a gente entender a origem da nossa identidade sexual e até dos nossos conflitos neuróticos. Então, vamos lá desempacotar isso. Com certeza. O argumento central do Násio, assim, é que o Édipo não é, em primeiro lugar, uma historinha de amor e ódio. Não é uma novela familiar, sabe? Certo. É, antes de mais nada, uma experiência. Uma experiência muito intensa, que acontece ali por volta dos 4 anos. 4 anos. É. E nessa fase, a criança direciona um desejo sexual muito forte. Ele compara a intensidade adulta, mas claro, vivido na cabecinha e no corpinho da criança, como ele mesmo diz, para os pais. É quase disruptivo pensar nisso assim, né? É o que ele chama de um imenso despropósito. Essa força pulsional batendo de frente com a realidade, com as regras implícitas. E imagino que isso gere uma confusão enorme para a criança. Uma mistura explosiva, na verdade, porque tem o prazer corporal, essa descoberta do corpo como fonte de prazer, que é algo novo e intenso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem uma angústia, assim, avassaladora. O medo de perder o controle, sabe? De se desgovernar nesse desejo todo. E também o medo da punição, que está ali, na fantasia do incesto. Uma punição implícita, imagino. Sim, ligada à própria fantasia incestuosa. É um turbilhão mesmo. Nossa, parece uma situação bem difícil, quase sem saída para a criança. Como é que ela lida com essa tempestade toda de desejo e medo? Então, a saída que Násio aponta, seguindo a psicanálise, é o recalque. Recalque. Aquele mecanismo de defesa famoso. Isso. Pensa como se a criança empurrasse com força, lá pro fundo da mente, essas fantasias e a angústia que elas trazem. Ela reprime isso. Joga para debaixo do tapete, digamos assim. É uma boa imagem. E um passo fundamental nesse processo é o que ele chama de dessexualizar os pais. Dessexualizar. Como assim? Significa parar de vê-las como possíveis parceiros sexuais e começar a enxergá-los de outra forma. Uma forma mais segura, como figuras de cuidado, de autoridade. Ah, entendi. É tipo uma renúncia forçada, então? E imagino que isso deixe marcas, né? Deixa marcas profundas. É um processo doloroso, sim. Uma renúncia necessária, mas que, segundo Násio, é o que dá origem a coisas fundamentais na gente. Como o quê, por exemplo? O pudor, o sentimento de culpa mesmo que difuso, sabe? O nascimento do senso moral. E, de forma decisiva, o começo da formação da identidade sexual. A criança começa a se alinhar ali como menino ou menina. Certo. E as marcas, elas não ficam só na infância. Násio fala de um segundo abalo edipiano. Na puberdade? Exato, na puberdade. É como uma reedição daquele conflito, mas agora com as urgências do corpo adolescente, né? E mais tarde, na vida adulta, ele conecta as neuroses tipo fobia, histeria, obsessão, a ecos desse drama infantil que não foi bem resolvido. Quer dizer, o Édipo não é só um episódio lá da infância. Ele tem um alcance bem maior na visão do Násio. Muito maior. Ele descreve o Édipo como algo multifacetado, sabe? Ao mesmo tempo, uma crise real que a gente observa no desenvolvimento da criança. Uhum. É também a fantasia inconsciente que essa crise estrutura e que meio que nos acompanha moldando quem a gente é. Entendi. Funciona como um conceito-chave, um modelo na teoria psicanalítica para a gente entender o psiquismo adulto. E, por fim, ele diz que opera quase como um mito moderno. Um mito. Sobre o quê? Sobre essa tensão que existe entre o desejo humano, assim, em estado bruto, e as leis da cultura, da civilização que tentam conter esse desejo. É essa riqueza de olhares que torna o conceito tão fascinante. Muito interessante mesmo.
Vamos então tentar detalhar um pouco esses caminhos, começando pelo menino. Násio dá um destaque grande para a questão do pênis, ali por volta dos 3, 4 anos, né? Sim, é central na análise dele. Nessa fase, o pênis vira a zona erógena principal. O prazer ligado a ele se torna meio que a referência, sabe? O padrão ouro para as outras sensações. Ok, Mas aí tem uma distinção que é crucial, que o Násio pega do Lacan. A diferença entre o pênis, o órgão físico real, certo. e o falo, com F maiúsculo. Ah, o falo. Esse conceito sempre gera uma certa confusão, né? O que exatamente ele representa aqui? Pois é, o falo não é o órgão em si, é o que ele simboliza na fantasia da criança. É o pênis imaginado, idealizado, como se fosse a fonte de todo o poder, da onipotência, da força vital. Entendi, é um símbolo, então. Exato, mas olha que paradoxal. Justamente por ser tão valioso nessa fantasia, ele também vira um símbolo de extrema vulnerabilidade. É aquilo que se tem mais medo de perder. E no começo, a criança, seja menino ou menina, não percebe essa diferença, ou quem tem o quê. Exatamente. A crença inicial, segundo essa teoria, é que todo mundo tem esse falo simbólico. Freud chamou isso de premissa da possessão universal do falo. Todo mundo tem. Isso. Essa crença inicial, junto com a capacidade que a criança já desenvolveu de perceber a falta, a perda, por causa do desmame, do controle dos esfínteres, etc., isso prepara o terreno para o que vem depois no menino, a famosa angústia de castração. Certo. E quais seriam, então, os desejos específicos que movem o menino nessa fase de piana, segundo o Násio? Ele descreve um coquetel bem complexo, assim. São 3 desejos incestuosos principais, misturando erotismo e agressividade. Vamos lá. Primeiro, o desejo de possuir sexualmente o corpo do outro, primariamente o corpo da mãe. Ok, esse é o mais conhecido. Sim. Segundo, que é talvez menos óbvio, o desejo de ser possuído pelo corpo do outro. E aqui a fantasia se dirige mais ao pai. Ser possuído pelo pai, isso é surpreendente. Como o Násio interpreta isso? É interpretado como algo complexo. Tem elementos de passividade, sim, mas também uma busca por fusão, por poder através da submissão a essa figura paterna vista como fálica, como poderosa. Não é simples, mas ele considera um componente importante desse turbilhão de desejos. Entendi. E o terceiro desejo? O terceiro é o desejo de eliminar, de suprimir o corpo do outro que é visto como rival, geralmente o pai. Certo. Desejos muito intensos e, claro, impossíveis de realizar na prática. Como eles se manifestam, então? Através do que Násio chama de fantasias de prazer. Pensa como se fossem pequenos filmes mentais, Ah, ok. quase sempre inconscientes, né? O analista é que deduz isso a partir das brincadeiras da criança, dos sonhos, dos sintomas, dos lapsos. E que tipo de fantasias seriam essas? Coisas como brincar de médico, exibir o próprio corpo, ficar espiando os pais, usar aquelas palavras proibidas, sabe? Imitar gestos dos adultos que parecem ter uma conotação sexual. Tudo isso traria uma satisfação parcial, disfarçada, desses desejos. Násio usa um exemplo bem direto para ilustrar essa natureza mais crua do desejo, não é? Usa assim. Aquele famoso caso do Martim. Um menino de 3 anos que surpreende a mãe no banheiro e morde as nádegas dela. Nossa, É uma imagem forte, né? Násio usa para dizer, é isto Édipo. O Édipo é morder as nádegas da mãe. A intenção dele é frisar que se trata de um impulso sexual, corporal, direto. Não é um afeto terno, romantizado. É a pulsão agindo ali, no corpo infantil. entendi a força da imagem. Mas esse prazer todo tem um custo, né? Tem o custo alto. As fantasias de angústia de castração. Aí entra o medo. Exato. O menino desenvolve um medo profundo e inconsciente de ser punido por esses desejos proibidos. E a punição fantasiada é a mutilação do pênis, a perda do falo simbólico. É importante frisar o inconsciente, né? Não é que ele acha que o pai vai literalmente... De forma alguma, não é um medo consciente, tipo, meu pai vai me cortar. Násio diz que é uma angústia estruturante.
a medula espinhal do psiquismo masculino. É algo mais profundo. E o que alimenta essa angústia? A visão do corpo feminino, sem o pênis, funciona para ele como uma espécie de prova assustadora dessa possibilidade. A fantasia seria algo como: se ela não tem, talvez seja porque perdeu, então eu também posso perder. Que tensão! Entre esse desejo forte e esse medo profundo. Parece insustentável. Como isso se resolve para o menino, na visão do Násio? Bom, a angústia acaba vencendo. O medo de perder o falo, essa fonte de poder, de integridade narcísica, ele é mais forte que o impulso de satisfazer o desejo pela mãe. Então ele recua. Sim, para salvar o seu pênis falo, para proteger seu narcisismo, o menino precisa renunciar à mãe como objeto de desejo. Ele a abandona, nesse sentido sexual, dessexualiza os dois pais, passa a vê-los como figuras de autoridade, de afeto, não mais de desejo, e recalca o pacote todo: os desejos, as fantasias e a própria angústia. É nesse ponto que o Násio faz aquela afirmação bem provocadora sobre a covardia masculina? Certo. Como ele justifica isso? Justamente. Ele diz: comparado à mulher, o homem é visceralmente um covarde. É uma hipérbole, claro, uma provocação. Sim, sim. Mas ele usa para enfatizar que, na leitura dele, a resolução do Édipo no menino é movida principalmente por esse medo narcísico, por uma lógica de autopreservação focada na integridade corporal, fálica. A renúncia seria, então, menos uma escolha e mais uma fuga, ditada pelo pavor da castração. Entendi a lógica da provocação, faz pensar. E quais são os resultados, assim, os frutos duradouros dessa resolução, dessa renúncia pelo medo? Násio aponta dois principais. Primeiro, a formação do super-eu. A consciência moral, digamos. Isso. Pensa como a internalização das proibições, dos ideais dos pais. É como se surgisse uma voz interna de regras, de limites. Isso acontece pela identificação com os pais, que agora são vistos como modelos, não mais como objetos de desejo. E o segundo fruto? A consolidação inicial da identidade sexual masculina. O menino começa a se entender como o pertencente ao time dos homens, embora essa identidade vá se firmar mesmo só na puberdade. Certo, esse então é o percurso do menino. Agora vamos para o universo feminino. Násio insiste muito que a trajetória da menina é radicalmente diferente. Por onde começa essa diferença toda? Começa numa fase que Freud chamou de pré-edipiana. Nesse período inicial, que pode ir até uns 3, 4 anos, a menina, e isso pode surpreender, tem a mãe como seu principal objeto de desejo sexual. A mãe? Nossa! Sim, ela deseja a mãe ativamente, sente prazer no próprio corpo, clitóris, vagina, e na fantasia ela se sente potente, se sente fálica. Nades interpreta essa posição inicial como sendo, paradoxalmente, masculina. Masculina em que sentido? No sentido de ser ativa, desejante em relação à mãe. Uma posição de sujeito do desejo ali. Interessante. Mas algo acontece que vira esse cenário de cabeça para baixo, né? Qual é o gatilho dessa mudança? O gatilho é a percepção da diferença anatômica entre os sexos, geralmente quando ela vê o pênis de um menino. Ah, a constatação da diferença. Exato. E a reação dela, segundo essa teoria, é o oposto da do menino. Lembra que ele sente medo de perder o que tem? Sim. Ela, ao constatar a ausência do pênis nela mesma, e na mãe também, sente o que Násio descreve como a dor da privação. É a sensação de que falta algo fundamental. Aquele falo, aquele símbolo de poder que ela achava que tinha ou que deveria ter, ela se sente despossuída. Que forte isso! Dor da privação. E isso impacta direto a relação com a mãe. Impacta de forma crucial na leitura de Násio, porque além dessa dor, ela se sente enganada pela mãe. Enganada. Por quê? Porque a mãe, que também não tem o pênis falo, é vista como igualmente castrada e, pior, como incapaz de ter dado a ela esse atributo que ela agora deseja.
Essa mistura de dor, de privação e de decepção com a figura materna, que agora parece impotente ou negligente, leva a menina a se afastar afetivamente da mãe. É um movimento de ressentimento, de humilhação. É nesse ponto que entra a famosa e muitas vezes mal compreendida inveja do pênis. Nasio, seguindo a linha lacaniana, prefere usar inveja do falo. Ele insiste nisso. Certo, a diferença é importante. Muito. Não se trata de uma inveja literal do órgão masculino, que a menina pode até achar estranho, sei lá. O que ela inveja é o poder simbólico, a suposta completude, a onipotência que o falo representa para a mente infantil naquele momento. É uma inveja ligada a essa sensação de falta, de ter sido lesada, sabe? Entendi. E essa inveja que nasce da dor e da humilhação é o motor que faz ela se voltar para o pai. Ah, então é por isso que ela se volta para o pai. O que ela busca nele. O pai agora é visto como aquele que tem o falo, que detém o poder que falta a ela. E a relação com ele, segundo Nasio, se desenrola em duas etapas, na fantasia, claro. Quais seriam? Primeiro, ela meio que reivindica o falo para si. Eu quero esse poder que você tem, me dá. Uma demanda direta. Sim, mas diante da recusa inevitável, simbólica, né? Ela muda de tática. Já que ela não pode ter o falo, ela passa a querer ser o falo do pai. Ser o falo, o que isso significa na prática? Como assim? Significa se tornar o objeto mais precioso dele, a favorita, aquilo que dá valor e prazer a ele. É como se ela dissesse, já que não posso ter sua força, deixe-me ser o seu tesouro, a sua inspiração. Entendi, é uma mudança de posição. Exatamente. É nesse momento que ela entra de fato no complexo de Édipo feminino. Ela passa a desejar o pai sexualmente, adota uma postura mais receptiva, mais feminina, e olha que curioso, é aí que ela pode até se reaproximar da mãe. Mas como rival, imagino. Sim, mas não só. A mãe vira também um modelo de como ser mulher para agradar o pai e, ao mesmo tempo, claro, uma rival na disputa pelo afeto dele. Que complexo. E como se dá a resolução para a menina? O menino renuncia por medo da castração. E ela, qual é o mecanismo? A resolução vem por uma segunda recusa fantasiada do pai. Ele não a toma como sua mulher, não a aceita como seu objeto sexual exclusivo, como seu falo. Assim como ele não deu o falo a ela antes, ele também não a aceita como falo agora. Outra barreira. Sim. Diante dessa dupla barreira, a saída final é a identificação. Se ela não pode ter o falo, nem ser o falo para o pai, ela passa a querer ser como o pai. Se identificar com o pai? Mas isso não a tornaria masculina? Não no sentido literal. É uma identificação com a pessoa do pai, com os traços de caráter dele, os valores, a força. Ela internaliza aspectos da figura paterna. Ah, entendi. Internaliza qualidades. Isso. E Nasio argumenta que a identidade feminina madura se constrói sobre essa base dupla e complexa. Tem a identificação primária com a feminilidade da mãe, aprendida lá no começo, e depois na rivalidade. E essa identificação secundária com a figura internalizada do pai. Daí aquela afirmação dele: a mais feminina das mulheres tem sempre o pai dentro de si. Faz sentido, nessa lógica. Como a gente vê, é um caminho bem mais longo, sinuoso, menos definido por um evento tão marcante como a ameaça de castração para o menino. E Nasio faz questão de combater a ideia de que essa visão torna a mulher inferior, sabe? Sim, essa é uma crítica comum à psicanálise. Pois é. Ele diz que a ideia de mulher castrada é uma fantasia infantil, ou neurótica, se persistir na vida adulta. A mulher considerada saudável supera isso ao investir no próprio corpo, no próprio desejo, nas suas potencialidades. Ela faz o luto daquele falo imaginário da infância. Fascinante essa descrição das duas vias, realmente muito diferentes. Agora, a pergunta-chave. Como todo esse drama infantil, com as resoluções e os possíveis tropeços, impacta a vida adulta? Como Nasio conecta o Édipo com as neuroses que a gente vê por aí? Ele faz uma conexão bem direta. O próprio Édipo, quando a gente consegue atravessar ele de forma relativamente ok, já seria uma espécie de neurose normal do crescimento,
um conflito necessário. Certo. O que a gente chama de neurose ordinária na vida adulta, aqueles conflitos de relacionamento, as insatisfações, as pequenas ansiedades do dia a dia, seria, nessa visão, o resultado de um Édipo que ficou mal resolvido. Mal resolvido como? Quer dizer, aquela dessexualização dos pais não foi completa, as fantasias não foram bem recalcadas e continuam atuando lá no inconsciente, gerando repetições de padrões, sabe? Entendi. E as neuroses mais sérias, mais incapacitantes, tipo fobias, histeria, obsessões, qual seria a origem delas? Essas, que Nasio chama de neurose mórbida, estariam ligadas não só a um mau recalcamento geral, mas a traumas específicos. Traumas que teriam acontecido durante a fase edípica. Um impacto psíquico forte demais para o ego infantil da época conseguir lidar. Traumas específicos. Que tipo de experiências poderiam ser tão traumáticas assim, nessa fase? Nasio aponta 3 categorias principais de trauma edípico e relaciona cada uma com as estruturas neuróticas clássicas. Quais são elas? Primeiro, o trauma do abandono. Seja um abandono real ou fantasiado pela criança por um dos pais. Isso geraria uma angústia de separação muito profunda, que seria a raiz da estrutura fóbica. Medo de perder, de ficar só. Exato. Segundo, o trauma de maus tratos ou humilhação. Algo que fere o narcisismo da criança de forma grave. Isso estaria na base da neurose obsessiva, com aqueles rituais, pensamentos de controle e perfeccionismo. Certo. E o terceiro? O terceiro é o trauma da sedução. E esse é o mais contraintuitivo. Sedução como trauma? Sim, não se trata necessariamente de abuso sexual explícito, embora possa incluir isso, mas pode ser também a criança ser exposta a um prazer sexual excessivo, intenso demais ou precoce demais, vindo de um contato corporal muito erotizado com o adulto, mesmo sem intenção consciente dele. O excesso de prazer. Um excesso de prazer que o eu infantil não consegue processar, não consegue elaborar. Esse excesso, essa invasão de prazer, seria traumático e fundaria a estrutura histérica. Nossa, essa ideia do prazer excessivo como trauma é realmente surpreendente. Quebra aquela lógica simples de que só a dor causa trauma. Exatamente. Mostra como, para o psiquismo que está se formando, qualquer coisa que transborde a capacidade de elaboração pode ser danosa, seja dor ou um prazer avassalador. Faz todo sentido. E Nasio também observa alguns padrões, né? Ele diz que a neurose masculina frequentemente parece girar em torno da relação com o pai, seja ele visto como repressor, rival ou até sedutor. Uhum. Enquanto a neurose feminina muitas vezes se organiza em torno da relação complexa com a mãe. E as angústias centrais, elas persistem. No homem, aquele medo inconsciente ligado à potência, à virilidade, a velha angústia de castração revisitada. Certo. E na mulher, o medo de ser abandonada, de perder o amor. Que, simbolicamente, viria no lugar daquele falo que ela sentiu falta lá atrás. E só para deixar bem claro, quando Nasio e a psicanálise falam de castração, eles não estão falando de algo literal, físico, né? De jeito nenhum, é fundamental entender isso. Ele reforça, não existe castração como um evento real ligado ao Édipo. O que existe é a ameaça fantasiada e o medo disso no menino. Sim. E a dor da privação, o sentimento de falta na menina. No jargão psicanalítico, castração vira uma metáfora. Uma metáfora poderosa para a perda fundamental que assombra todo ser humano. Que perda seria essa? A perda da onipotência infantil, a perda da vitalidade, da potência no caso do homem. Ou a perda do amor, do reconhecimento, no caso da mulher. É o medo dessa perda simbólica, dessa vulnerabilidade essencial que alimenta a neurose quando o drama edípico não encontra uma boa saída. Uau! Realmente, fomos muito, muito além do complexo de Édipo de capa de revista. Essa visão do Nasio, vinda de Freud e Lacan, nos apresenta um cenário infantil de uma intensidade dramática impressionante. É verdade. Desejos avassaladores, fantasias secretas, medos primordiais, identificações super complexas. Tudo isso costurando a trama de quem a gente é sexualmente e de como a gente se relaciona depois. Exatamente. E qual o significado prático de revisitar tudo isso hoje?
Para quem se interessa por psicanálise ou mesmo por autoconhecimento, parece que oferece uma lente, né? Uma lente para a gente tentar decifrar padrões que se repetem na nossa vida, a origem de certas ansiedades, a dinâmica escondida nos nossos laços afetivos, familiares. Precisamente. Para essa corrente de pensamento, o Édipo, seja ele uma crise real da infância, uma fantasia inconsciente que persiste, um conceito teórico da psicanálise ou até um mito cultural, ele representa essa arena onde se joga a luta humana essencial. A luta entre a pulsão bruta, o desejo puro e os limites que a civilização impõe, representados ali pela proibição do incesto. É visto como ponto de partida para a gente compreender o sofrimento psíquico adulto. A matriz das neuroses. A matriz das neuroses, forte. E talvez fique uma reflexão final que essa perspectiva do Násio provoca na gente. Qual seria? Se essas dinâmicas edípicas são tão fundadoras, tão básicas e operam quase sempre fora da nossa consciência, qual é o nosso grau real de liberdade para mudar padrões de relacionamento, para lidar com as nossas angústias mais profundas? Será que a gente está fadado a reencenar esse drama infantil para sempre? Ou existe espaço para a gente reescrever esse roteiro? Fica a questão no ar. Uma questão profunda mesmo para a gente terminar. Muito obrigada por nos guiar nessa exploração do complexo de Édipo pela visão de Gedenásio. Foi denso, mas muito esclarecedor. Eu que agradeço a conversa. E obrigada a quem nos ouviu até aqui. Até a próxima.